Olá, tudo bem? Essa é a aula de meta financeira do Marketing Hunt. Aqui é a Suelen Borelli, eu já vou me apresentar. E sobre essa aula a gente vai fazer uma analogia com montanhas, para você entender bem a importância de definir uma meta financeira no seu negócio. Sem a meta, eu posso dizer que não existe marketing. Por quê? Todas as suas ações dentro de um ano vigente devem te levar para algum lugar. E esse lugar, no caso, é a meta financeira, que é um dos indicadores assim mais principais de um negócio. Bom, meu nome é Suelen Borelli, para quem não me conhece, eu sou especialista em gestão e empreendedorismo na Borelli Academy. Eu sou idealizadora do Marketing Hunt, que é um sistema de gestão, né? Essa aula ela também faz parte do curso, mas ela é aberta no YouTube para você também conhecer sobre o assunto e também conhecer um pouco mais sobre o processo, tá? Então, o Marketing Hunt é como se fosse uma ponte entre o empreendedor e o mercado, onde ele passa a entender todas as ações de marketing que são possíveis para um negócio pequeno, e aí ele pode ir corrigindo o seu processo no decorrer da aprendizagem e gerenciar também os dados da sua empresa. Então, ele não é só conhecimento, ele é conhecimento, gestão e prática. Ok, bom, então o que nós vamos responder aqui, ou pelo menos tentar responder para você? Por que ter uma meta financeira? Como definir a meta financeira? Como alcançar a meta financeira definida e indicadores de performance? Não é mágica não, essas respostas são possíveis, porém, a partir do momento que você tem informação, aí você tem que ir para a ação, né? Então, o objetivo não é só você, entendi por quê. Não, se você não agir, você nunca vai conquistar a meta definida. Então, a gente vai usar aqui a analogia da montanha, tá? Como se você fosse um montanhista. Bom, por que ter uma meta financeira? Quando no topo da sua montanha, então vamos pensar assim, olha, é como se você estivesse escalando. Por que você vai escalar? Para chegar num topo, né? Então, a sua performance na escalada, ou seja, a sua subida, vai depender, a performance vai depender o tamanho da montanha que você quer escalar. A meta é como se fosse aquele topo de uma montanha, né? A partir do momento que você define aonde você quer chegar, aí você tem um processo que é de subida. Significa que você vai desenvolver ações para alcançar aquele resultado. E é muito comum as pessoas, os empreendedores principalmente, ter medo de definir meta, porque eles se acham incapazes de alcançar. E é exatamente esse o ponto, essa barreira que precisa ser quebrada. Você só não está alcançando porque você tem uma limitação mental. Então, não é porque você define uma meta que você vai alcançar aquela meta repentinamente. Você tem que se desenvolver para alcançar aquilo. Só que ela precisa ser maior que você, senão ela não te puxa, né? Então, assim como escalar uma montanha, a meta ela está acima, né, do momento que você está, e você vai usar o ano para ir para lá, né? Então, existe a meta mensal que impacta na anual, né? E a gente vai ver um pouquinho depois. Então, por que ter meta financeira? Porque meta significa ir além. Ou seja, existe a dinâmica que você vive atual e existe a dinâmica que você pode viver no futuro. Então, a meta ela te puxa para o futuro. Agora, o que precisa ser feito para ela ser real, aí é outro 500. O importante é definir. Se você não define uma meta, é como se você fosse viajar sem um destino. Né? E mesmo que você seja aquele aventureiro e fale assim, não, eu vou escolher aqui um destino na sorte, ainda assim você vai ter que escolher mesmo na sorte, né? Então precisa ter esse número. Esse é o indicador macro, né? Que vai te puxar e vai mostrar aonde você está e para onde você pode ir. Bom, e aí vem a pergunta, ok, mas como que eu defino a meta financeira no meu negócio? Existe pelo menos 4 possibilidades, tá? E aí tudo vai depender de diversos fatores, mas vamos simplificar isso aqui porque não é complexo, é para ser algo simples.
primeiro tipo de definição é pela sua classificação tributária. Se você tem um CNPJ, você está dentro de alguma classificação, por exemplo, do Simples Nacional. Eu vou dar o exemplo do MEI para ficar até mais fácil, né? Vamos pensar que o MEI seria o primeiro degrauzinho ali de classificação tributária. O MEI, isso no ano de 2020, tá? Se você estiver vendo esse vídeo no ano 2030, vale para o ano de 2030, nós estamos em 2020. A meta do MEI anual está em torno aí de 80 mil, né? E aí se a gente pega 80 e divide por 12, dá uma média de 6.750, tá? Esse valor seria a sua meta mensal. Só que se você colocar numa planilha ou num sistema e multiplicar por 12, ele vai dar lá os 81 mil mais ou menos, se eu não me engano, tá? Então, por classificação tributária, você tem um indicador. Então, se você tem um MEI, ou seja, se você estiver dentro da classificação como microempreendedor individual, essa poderia ser sua meta fácil, né? E aí, se porventura, se for o seu caso, tá? Vamos pensar que 6.650, para quem costuma faturar 1.500, acho que é um absurdo alcançar. Então, essa é uma limitação mental, não real. Por quê? Uma coisa é você achar que não vai alcançar, outra coisa é você trabalhar para alcançar. Tem totalmente uma diferença. Por isso que eu sempre digo o seguinte, acredite, defina e trabalha para poder fazer o que é necessário. Se você não souber o processo, por isso que você tem medo, mas se você souber o processo e medir, você vai perceber que pode sim ser possível, né? Mas aí é coisa de mente, tá? De paradigmas que precisam ser quebrados. Bom, a segunda opção é você olhar para o seu custo fixo nesse momento, tá? Não pode ultrapassar 40% de um número macro. Suelen, como assim? Por exemplo, se você, ao invés de você olhar para sua classificação tributária e definir lá, por exemplo, 6.650, vamos pensar que você calculou seu custo fixo e você chegou à conclusão que você precisa faturar pelo menos. E vamos imaginar que você precisa faturar pelo menos R$1.000 para pagar as contas, ou seja, chorando ou sorrindo, R$1.000 tem que pagar as contas. Então você sabe qual é o seu custo fixo. Esse número 1.000 representa 40% de um número maior. Então, por exemplo, se 1.000 fosse a metade, então seria, por exemplo, como meta aí uns 2.000 e alguma coisa. Então, você pode definir a sua meta com base em pagar suas contas. Isso é possível, porque é uma meta estratégica. Olha, eu preciso pelo menos faturar isso. Então, esse faturar isso que eu preciso ganhar corresponde a pelo menos 40% ou 50% de um número que é maior. Então, é só você ver a outra parte, né? E aí você tem a sua meta. Então, a sua meta seria 2.000, porém, o seu ponto de equilíbrio, né? Ou seja, o ponto que você não pode ultrapassar seria 1.000. Então, você sempre vai tentar ir para o quê? Para os 2.000, porque com 1.000 você paga as contas, né? Então, e quando você, por exemplo, define a sua meta mensal dentro da classificação tributária, se você pegar lá os 40% dos 6.750, eu vou colocar 50% para a conta ficar mais fácil. Vamos imaginar que os 40% seria lá uns 3.000. Então, você não poderia passar desse número. Se o seu custo fixo é maior que esse 3.000, então quer dizer que a sua meta tem que ser maior. E aí ela não é com base na sua classificação tributária, ela é por conta do seu custo fixo. Compreende? Então é questão de parar para analisar. Primeiro, classificação tributária. Eu não tenho CNPJ, vai para o segundo. Custo fixo. Eu não sei meu custo fixo. Melhor hora para definir. Olha quanto você tem que pagar chorando ou sorrindo por mês. Isso é o seu custo fixo. Aí agora você soma esse número e aí você vai ter mais ou menos aí a sua meta, tá? Então, gente, não é eu não tenho. Então, é transformar em pegar para fazer, tá? Bom, a terceira forma é o desejo. O que é o desejo? Eu gostaria de ganhar R$15.000 por mês. Você pode definir isso? Posso, é uma meta de desejo. Só que o seu negócio, ele tem capacidade para gerar essa meta. Então, existem outros pontos que precisam ser analisados com base na situação da meta. De qualquer forma, não tem problema nenhum, a princípio, definir uma meta de desejo. A diferença é que você vai ter que trabalhar para
torna ela real, assim como você vai ter que trabalhar para atingir todas as outras, tá? E existe o quadro que é a meta estratégica. O que é a meta estratégica? Vamos imaginar que daqui 2 anos você definiu um planejamento e você já tem em mente quanto que você teria que faturar para pagar a conta e investir em alguns pontos, né, dentro da sua estratégia, você já tem esse número. Então você consegue perceber o quanto você teria que faturar. Então isso seria uma meta estratégica, é você definir um objetivo, ou seja, colocar em cima da sua montanha uma meta que você deseja alcançar para poder realizar os seus objetivos estratégicos, tá? De qualquer maneira, é importantíssimo e imprescindível definir uma meta financeira. A forma que você vai definir tem variáveis, né? No caso, no sistema do Market Hunt, você que é empreendedor precisa definir, porque é você que vai trabalhar para poder alcançá-la, né? Mas sempre segue essa ordem. Se de repente você seguir a primeira aqui, que é dentro da classificação tributária, legal, você já vai ter uma boa ideia, né? Já vai estar dentro de um conceito. Mas existem outras formas, tá? Bom, uma vez definido, aí aqui já é o template do sistema do Market Hunt, pelo menos isso em 2020, né? Eu não sei como vai estar em 2030. Mas o que é o sistema do Market Hunt, pessoal? Quando você aprende, né, sistematicamente, então o nosso processo de aprendizado ele é andragógico, ele já está pronto para o cliente consumir, e aí nós temos um software de gestão, e é como se fosse gavetinhas, tá? E aí o cliente ele vai alimentando, ele vai entendendo cada gavetinha, alimentando cada gavetinha, e depois o sistema ele vai gerenciando e dando números aí para que ele possa tomar decisões. Então, se você definiu aqui qual é a sua meta mensal, você vai vir aqui no seu sistema, se você for cliente, né, do Market Hunt, vai aqui na gavetinha 3 e coloca lá a sua meta. Dentro dessa gavetinha existem alguns indicadores que daí você vai ver na aula, que daí é específica para você que é cliente, tá? E aí existe dentro dessa gavetinha alguns indicadores que quando você alimenta lá e fala, minha meta mensal vai ser X, ele já te dá a sua meta anual, ele já te dá uma previsão de reserva, ele já dá quanto é os seus 40% em cima daquela meta e assim sucessivamente, tá bom? Então entre no sistema e alimente nessa gavetinha aqui. Bom, como alcançar a meta financeira definida? Aqui eu tenho que fazer um alerta, é o seguinte, cada negócio tem uma dinâmica, tudo vai depender do seu nicho, tá? Aí entra aqui o conhecimento, inclusive, sobre a necessidade das pessoas, a necessidade da pirâmide de Maslow, por exemplo. Então, se o seu mercado é alimentício, então você tem um mercado bem mais amplo do que alguém que vende, por exemplo, um software específico para uma gestão de um ramo específico. Então, precisa entender que cada negócio vai ter o seu desafio para alcançar a sua meta definida. Porém, o jogo é o mesmo, né? A diferença é que para alguns, né, a inclinação da montanha, entre aspas, pode ser maior do que para outros. Mas o importante é você entender o seu cenário, né? E saber que, olha, de qualquer maneira, um negócio que é mais fácil, um negócio que é mais complexo, tá todo mundo dentro da mesma proposta, tá? Bom, aí aqui eu trouxe o sistema de novo. Aqui eu trouxe o template novamente para vocês verem o seguinte. A partir do momento que você define a meta ali na gavetinha 3, aí eu criei aqui uma linha imaginária como se fosse uma montanha. Por quê? Depois que você define, todos os outros elementos são ajustes para que você alcance a sua meta. Então, como que você sabe se você está indo bem ou não? Depende do que você está fazendo em cada ponto desse. Cada gavetinha dessa corresponde a uma parte do marketing, né? Então, começa aqui desde a proposta de valor, definição de preços, as ferramentas, os canais, e aí você vai entendendo, vai construindo, e aí você vai chegar um momento que você vai começar a agir no mercado. Então, aonde você estiver debilitado, ou seja, eu não defini minha tabela de preço, né? Eu não defini preço no meu negócio. Então, é hora de buscar um profissional específico para esse ponto e você ajustar isso no seu negócio. Porque no caso da Borelli Academy, a gente trabalha com a gestão, mas daí existem pontos na gestão que depende, né, o conhecimento de outros profissionais.
porque é específico, né? Então, isso também ajuda você a identificar que tipo de profissional você vai precisar para resolver um gap do seu negócio. Então, a meta, ela vai mostrar que, olha, você não está conseguindo alcançar porque em algum ponto do processo você não está trabalhando. E aí você consegue enxergar, né? Olha, então peraí, eu tenho todos os canais e todas as ferramentas, mas você está no ter e fazer. Que campanhas você está fazendo? Ah, eu não estou fazendo campanha. Então não vai alcançar nunca. Então uma coisa depende sempre da outra, tá? Mas aqui só para você ter em mente que é como se a gente realmente já tivesse aqui uma montanha a ser escalada. E aí você tem que mergulhar, depois que você definiu, começar a entender e agir em cada gavetinha do sistema, tá? Quais são os indicadores de performance? Primeiro, o que é um indicador? Sabe aquelas perguntas, e aí, você está indo bem? Ou então, e aí, o meu negócio está indo bem? Sem indicador, se a gente não medir, a gente não está gerenciando. Então, em relação ao financeiro, pelo menos no Market Hunt, eu não trouxe muitos indicadores. Eu gostaria que pelo menos a gente não pecasse pelo excesso, mas fizesse o arroz e o feijão. Que é o seguinte, mensalmente você tem que saber se você faturou, se você está faturando, você está alcançando a sua meta mensal. Então, existe esse indicador. Agora, existe o indicador anual. Olha, quanto você faturou no ano? Porque quando você define a meta mensal, ele multiplica por 12, aí ele gera um valor. Então, a qualquer momento no sistema, você consegue saber quanto por cento você está da sua meta do ano. E aí a gente também tem um indicador Kaizen, ou seja, se eu estou a 20% da minha meta anual, significa que eu tenho 80% de melhorias ainda. Isso no ano vigente, porque cada ano é um jogo, tá? Então, é fácil identificar quanto você tem que melhorar. Simples. Está alcançando a meta do ano, do mês? Ah, não. O mês oscila, né? Mas o ano ele é mais fixo, então dá para saber de forma rápida, tá? Aqui eu trouxe um exemplo do gráfico que a gente gera dentro do sistema. Então, esse aqui é uma amostra, né? Então, você consegue ver, ele vai formando as montanhas mesmo. Então, pode ter que tenha mês melhor, mês pior e assim sucessivamente. Mas no ano, aí existe um ponto específico que você consegue ver quanto por cento você está da meta anual e quanto de Kaizen você ainda tem, tá? Então, esse aqui é o modelo do gráfico que é gerado no sistema. Para gerar esse gráfico, eu tenho que alimentar as entradas financeiras. E aí você pode estar pensando, mas não adianta eu ver quanto eu estou ganhando se eu não ver quanto que eu estou saindo. Sofre por partes, porque a parte da gestão financeira é específica. Então, de qualquer maneira, essa parte aqui da meta, ela precisa da alimentação das entradas. Agora, como está a saúde financeira do seu negócio, aí é outro ponto, né? Então, a gente precisa aprender também a sofrer por partes, tá? Então é isso, pessoal. A meta, ela é essencial, tá? Para você começar a se desenvolver. A meta que vai dizer, olha, de repente está faltando conhecimento, porque senão você já tinha atingido. E lembrando que negócio, por mais que você faça a sua parte, ainda tem as escolhas do mercado, né? Depende do outro também. Então, é um processo que vai envolver escolhas, desenvolvimento, relacionamento, vai envolver tanto parte técnica quanto parte humanas também, né? Então, a venda, todo o processo dessa troca, ela é uma ciência praticamente, né? A gente tem que entender tudo que envolve, senão a gente fica aquele reclamão que fica, eu preciso vender mais e não sei nem por simples, porque você não mede, né? Aí a primeira pergunta muitas vezes que eu faço para empreendedores iniciantes, assim, ou quando... Iniciantes não, né? Empreendedores, porque tem gente que está há 10 anos no mercado e não tem meta definida. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, você tem uma meta financeira definida? Quando a resposta é não, então eu já sei que basicamente não sabe como equilibrar o resto. Como que você vai definir um caminho se você não sabe o destino? Aí qualquer lugar serve. Então não adianta querer falar, eu queria vender mais, eu queria mais e mais e mais, se você não definiu um número, né? É um único número e que te move para vários pontos, tá bom?
Eu espero que você tenha entendido essa aula, né, sobre a importância de definir a meta financeira. No caso, se você quiser se tornar cliente do Marketing Relevante, pelo menos saber sobre, aí em algum lugar desse vídeo tem o nosso contato, né, para você, mas de qualquer maneira você pode entrar no nosso site que também está na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.